Prezado amigo ouvinte, graça e paz. Eu o convido a refletir comigo por uns instantes sobre o tema O Milagre da Graça, do pecado à salvação. O texto escolhido é Romanos 3, versículos 23 a 26, que diz assim: Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. E eu quero começar convidando você a usar a imaginação comigo. Imagine que você cometeu um crime e está diante de um juiz perfeitamente justo. Não há suborno, não há como esconder provas e todas as câmeras filmaram o crime em alta resolução e com áudio. E você sabe que é culpado. Então a sentença é aberta e lida. Condenado. O que você faria? Bom, acho que não tem muito o que fazer, né? Cometeu o crime, está filmado, não tem como esconder as provas e o juiz é incorruptível, só resta lamentar e chorar. Então, o texto que nós lemos hoje, escrito pelo apóstolo Paulo sob inspiração divina, nos coloca exatamente nessa cena. Paulo passou os primeiros capítulos de Romanos provando que o religioso, o moralista e o pagão estão todos no mesmo barco. Nós todos, a humanidade está toda no mesmo barco. Espiritualmente não há diferença entre nós. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, diz o apóstolo Paulo. Vamos pensar na mensagem desse texto da seguinte forma, começando com as más notícias e terminando com a boa notícia. Como disse alguém, não há notícias boas no Evangelho até que nós tenhamos entendido as más notícias sobre o nosso pecado. Então, primeiro vamos entender as más notícias e depois, no final, a boa notícia. São duas más notícias. A primeira má notícia é que todos pecaram. O pecado a queda é universal, porque todos pecaram, todos nós pecamos. Paulo não deixa ninguém de fora. A palavra todos aqui é absoluta. Em Muqui, no Brasil ou na China, todos pecaram. O rico e o pobre, todos pecaram. O sábio e o ignorante, todos pecaram. O, entre aspas, bom cidadão e o criminoso, todos pecaram. Pedro, Tiago, João, André, o próprio Paulo, eu, você, todos pecamos. Mas o que é pecar? A palavra original, a palavra no grego original, né, dá a ideia de errar o alvo. Pecar é errar o alvo. E isso põe a todos nós em pé de igualdade. Imagine um alvo de tiro ao alvo, um alvo de Deus, colocado por Deus, para nós acertarmos. Deus exige perfeição, temos que acertar o centro do alvo. E alguns, segundo o conceito humano, erram por muito, atiram totalmente fora do alvo, vivendo uma vida totalmente desregrada, vivendo na imoralidade sexual, vivendo na idolatria, vivendo na feitiçaria, vivendo na corrupção, na criminalidade e mais em quê? Muitas coisas, né? Já há outros que também, segundo o conceito humano, né? Segundo o conceito humano, erram pouco, entre aspas. É uma mentirinha aqui, outra ali, uma fofoquinha aqui e outra ali, uma propinazinha aqui e outra ali para o guarda não multar. E mais o quê? Muita coisa mais. Dá vontade de citar muitos exemplos, mas você pode pensar por si mesmo. Nós temos o hábito de nos compararmos com quem é pior do que nós.
Ah, pastor, eu bebo um pouco, mas eu não mato ninguém. Paulo diz, meus irmãos, que isso não importa. A natureza humana foi corrompida, o resultado é o mesmo. A verdade é que ninguém acertou o alvo, ninguém acertou o centro onde Deus quer que acerte. E não acertou, não porque cometeu um ato pecaminoso, grande ou pequeno. O pecado não é apenas um ato errado, o pecado é uma condição do coração. Então, numa linguagem um pouquinho mais teológica, nós não somos pecadores porque nós pecamos, porque nós cometemos um ato de pecado. Não, nós pecamos ou fizemos o ato porque nós somos pecadores. Ou seja, o ato pecaminoso é o fruto da raiz de pecado que está dentro de nós. Então somos todos iguais, independentemente do tamanho, da distância do erro, do alvo. Conta-se que um pregador antigo levou um copo com água cristalina, mas com barro assentado no fundo. Então ele mexeu o copo e a água aparentemente limpa tornou-se barrenta. E aí ele disse à congregação: olha, essa água não está suja porque eu mexi o copo. Ela está suja porque a sujeira já estava dentro. Assim é o pecado. As circunstâncias, os atos cometidos só revelam o que já existe no coração. E isso nivela todos nós. Aqui não há melhor e pior. Aqui há pecadores carentes de Deus. E admitir isso não é humilhação, é o primeiro passo da cura. Todos pecaram, todos pecamos. Então a primeira coisa que temos aí, primeira má notícia, né? Todos pecamos, todos nós. A segunda má notícia, diz o texto aí que destituídos ficamos da glória de Deus. Essa é a consequência trágica. O maior problema do pecado é que ele nos faz perder algo precioso. Estar destituído significa que nos falta algo, alguma coisa, nós fomos privados. O que nós perdemos? O texto diz que nós perdemos a glória de Deus. O pecado nos separa do Deus que é a fonte da vida. Nós fomos criados para refletir a glória de Deus, para ter comunhão íntima com Deus. O pecado cortou esse fio. Existe um abismo entre o homem pecador e o Deus santo. E o problema é que, por mais que a gente se esforce, através da religião, da caridade, do ser gente boa, né, nós não conseguimos cruzar esse abismo. Imagine que nós precisamos saltar de um lado de um precipício para o outro para nos salvarmos. O precipício tem 100 metros de largura. Daí vem um atleta olímpico, corre e salta 15 metros. 15 metros é muito, né? Um novo recorde, extraordinário, porque o último ainda é o de 1991, de 8,95 metros. Mas esse, no desespero, conseguiu saltar 15. Aí então vem uma pessoa comum, mas bem preparada, que apesar de não ser atleta, consegue saltar 8 metros, como os melhores atletas. Outra pessoa vem e salta 4 metros. Aí vem uma pessoa idosa e salta 1 metro. Eu pergunto para você, quem foi o melhor? Quem saltou mais? Claro que quem saltou mais foi o atleta, o melhor foi o atleta. O atleta foi melhor que a pessoa bem preparada, que foi melhor que a outra pessoa comum, que foi melhor que a pessoa idosa. Mas todos eles têm uma coisa em comum, todos eles caíram no buraco, porque a fenda era de 100 metros, saltou 15, mas caiu dentro do buraco. Nenhum chegou ao outro lado. Então, eu estou citando essa ilustração para dizer que as nossas obras são assim. Elas podem ser melhores que as do vizinho, mas não são suficientes para alcançar a glória de Deus. O problema não é o tamanho do seu esforço, mas a distância da sua queda. Se a distância da sua queda é 100 e o tamanho do seu esforço é 15, você cai no buraco.
Ninguém sobe ao céu por mérito próprio. Então, até agora, duas más notícias, né? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não tem o que fazer por si mesmo. Pecou e está separado da glória de Deus. Mas aí vem a boa notícia no texto. O texto diz que nós somos justificados gratuitamente. Essa é a solução divina, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Essa é a reviravolta do Evangelho. Se as duas primeiras são más notícias, essa terceira é a melhor notícia do mundo. Nós somos justificados gratuitamente pela graça. O que é a justificação? Justificação é um termo jurídico. Não significa que Deus diz, você é inocente, você não fez nada. Não é isso. Significa que Deus, o juiz, bate o martelo e diz assim, você é culpado, mas a pena foi paga por outro e você está livre. Não há mais condenação. E isso gratuitamente, pela graça. Para nós é de graça. Não custa dízimo, não custa promessa, não custa penitência. É favor imerecido para nós. Mas não quer dizer que não teve um custo. Foi de graça para nós, mas custou bastante para Deus, custou bastante para Jesus. O versículo 25 fala do sangue. Para que Deus continuasse sendo justo, não deixando o pecado impune, sem punição, e ao mesmo tempo justificador, salvando o pecador, alguém tinha que pagar a conta. E quem foi que pagou a conta? Fui eu? Não. Foi você? Não. Foi Jesus quem pagou a conta. A ira de Deus que deveria cair sobre nós, caiu sobre Cristo na cruz. Conta-se a história de um juiz muito severo, que um dia viu o seu próprio filho ser trazido ao tribunal por um crime que ele havia cometido. O tribunal ficou em silêncio. O juiz olhou as provas atentamente e disse, culpado. E a multa é de 50 mil reais ou prisão. Acontece que o filho não tinha como pagar, não tinha dinheiro. O povo então pensou, o juiz vai aliviar, porque afinal de contas é o filho dele. Mas o juiz era honesto e ele bateu o martelo, confirmando a sentença. Então a justiça foi feita. Aí o juiz se levantou, tirou a sua toga, desceu até o réu, tirou o talão de cheques do bolso e pagou a multa integralmente. Como juiz, ele condenou o pecado, mas como pai, ele pagou a dívida. E é isso, meus amados, que Deus fez em Jesus. Como juiz, ele nos condenou, mas como pai, ele pagou a pena através do sacrifício de Jesus. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Está escrito em Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Então, meus amados, o que nós vimos aqui? Vimos que todos pecaram. Todos. Ninguém é bom o bastante. Ninguém é bom o bastante. Nós temos pessoas muito ruins neste mundo e temos pessoas muito boas, mas para a salvação, para se ver livre do pecado, ninguém é bom o bastante. Todos pecaram. Vimos que nós estamos longe da glória de Deus. Ninguém consegue chegar lá sozinho. Mas vimos que somos justificados gratuitamente. Cristo pagou a conta. Talvez você seja daqueles que estejam tentando, entre aspas, pagar a sua dívida com Deus, sendo uma pessoa religiosa, simplesmente religiosa, frequentando a igreja ou tentando ser moralmente correto. Pare com isso. Pare de tentar pagar aquilo que já foi pago. A salvação não é um prêmio para quem vence uma corrida, não. A salvação é um presente para quem reconhece que não consegue correr. O que você precisa fazer é correr para Ele, em direção a Ele, com fé, com o coração aberto e com as mãos estendidas. Deus é justo e justificador e hoje Ele quer declarar você justificado. Não inocente, não como alguém que não fez nada. Não, você fez sim, e eu fiz também.
mas Deus quer nos declarar justificados em Cristo Jesus. Você aceita essa troca? Uma boa troca, os seus pecados em Jesus e a justiça de Jesus em você. Pense nisso, pense nisso. Todos nós pecamos. E porque nós pecamos separados, fomos da glória de Deus. Mas nós podemos ser justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue. O que precisamos fazer é crer, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados que nós cometemos antes, debaixo da paciência de Deus, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Esse é o milagre da graça, do pecado à salvação. Isto é possível em Cristo e por causa de Cristo. Creia nele, entrega a sua vida para ele. Que Deus te abençoe. Amém.